Hoje pela manhã nós vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. E nós vamos para esse texto que está no capítulo de número 12, que eventualmente assim a gente até toma algumas porções e faz a leitura, para nós conversarmos um pouquinho sobre a graça de Deus. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 12. Acompanhe da melhor maneira, está bem? É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Vamos dizer juntos essa mesma frase, fazer esta mesma declaração com Paulo apóstolo? Está aí para você já. Vamos lá. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Ore comigo uma vez mais. Nós queremos te agradecer, amado Deus e Pai, porque hoje pela manhã nós estamos aqui reunidos desde esta casa de oração. Nós estamos indo ao encontro daqueles que também desde as suas casas estão participando desta celebração, onde nós oferecemos o nosso culto ao Senhor, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, e ao mesmo tempo, Senhor, nos abrindo neste momento, depois de termos cantado a nossa fé, depois de termos, ó Deus, participado também, ó Deus, da Tua obra, na entrega pela fidelidade e generosidade que se expressam nas nossas contribuições, Senhor, de nos acolhermos uns aos outros aqui, aqueles que chegaram para hoje conhecer aqui esta comunidade, aqueles, ó Deus, que, de novo, ao longo destes muitos anos, decidiram estar aqui, Senhor, para seguirem firmes nessa caminhada com Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê a Tua palavra agora, que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor nos ajude para a nossa vida, para que nós possamos continuar no nosso dia a dia, dando testemunho, ó Deus, de uma forma assim muito significativa, da operante graça do Senhor nas nossas vidas. Assim nós oramos, e assim nós te agradecemos, e assim nós o fazemos, em nome do Senhor Jesus, o nome que está sobre
todo nome, diante do qual um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, vamos dizer juntos, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Nunca é demais a nossa expressão de reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Aliás, como diz o texto aos Hebreus, nós estamos sendo em tudo sustentados, literalmente bancados pela boa mão de Deus, não é? Lamentações de Jeremias tem um texto conhecido também lá no capítulo de número 3, onde diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa, são o motivo, definem o fato de que todo dia a gente pode acordar já recebendo de Deus uma nova oportunidade. Sabe quando a gente diz assim, ninguém me dá uma oportunidade? Não é verdade. Todo dia, quando nós acordamos pela manhã, Deus, Ele é o primeiro a nos dar uma nova oportunidade. E Ele faz isto, renovando as suas misericórdias sobre todos nós. Quantos estão, assim, abençoados por isso? Você está abençoado por isso? Então, agradeça ao Senhor, obrigado pelas suas misericórdias, que já me alcançaram hoje pela manhã. E tudo isso, meus irmãos, é uma manifestação da graça de Deus. A graça de Deus é, como você já sempre me escuta dizendo, essa decisão que de antemão, antes de qualquer outra, o Senhor decidiu que Ele nos trataria bem. Deus quer sempre nos tratar bem, quer sempre nos conduzir num caminho onde nós experimentaremos dignidade. Sempre que isso não acontece, é culpa nossa. Nós é que não cooperamos, nós é que não contribuímos, nós é que de alguma forma comprometemos. E às vezes nós fazemos isso em prejuízo de uma outra pessoa. A gente também pode não cooperar com o outro, desde a nossa casa, lá no trabalho, na vida, no dia a dia. Então tem algumas coisas que nós sofremos, que não são porque Deus é a fonte do sofrimento, mas que nós sofremos porque é sofrimento humano, causado pelas coisas que nós somos capazes de fazer com as nossas vidas, contra nós mesmos e contra o nosso próximo, contra o nosso igual, contra, desde casa, aqueles que caminham conosco. Nem sempre a gente deseja tudo isso, mas, infelizmente, às vezes nós causamos bastante, não é? A palavra de Deus, hoje pela manhã, é para nos ajudar um pouquinho, não é? A valorizarmos essa ação graciosa de Deus, enquanto nós caminhamos assim, lado a lado uns com os outros. O apóstolo Paulo, ele sempre é uma referência para todos nós, né? Eu costumo dizer que a igreja de Jesus, ela é feita de gente comum, eu e você. Quantos estão aqui? Né? Gente como eu e você. Paulo foi uma pessoa comum também, gente como eu e você. Né? A igreja de Jesus, ela cresceu a partir do trabalho dos anônimos, sempre foi assim. Né? Naqueles dias do Império Romano, foram os ferreiros, os carpinteiros, os pedreiros, os comerciantes que iam de uma cidade para outra, e eles tinham sido afetados por Jesus, eles tinham se convertido a Jesus, eles tinham experimentado Jesus, e por onde quer que eles andassem, onde quer que eles chegassem, eles falavam de Jesus, eles compartilhavam Jesus, e as pessoas iam se convertendo, de maneira que a igreja ela foi explodindo literalmente. É por isso que Paulo, apóstolo, às vezes chega num lugar e já tem crentes ali, já tem pessoas convertidas ali. Mas o apóstolo Paulo, como um missionário assim, muito citado, mencionado, ele vai se tornar uma referência para as nossas conversas, porque tem bastante a respeito dele
nas Escrituras Sagradas aqui no Novo Testamento. Então, de novo, a gente vai para ele. E ele passou um tempo numa cidade chamada Corinto, uma cidade muito grande, e lá uma igreja nasceu. E chegou o tempo em que o apóstolo Paulo, ele vai para a obra e realizar esta obra em outros lugares. E a igreja, ela tem os seus problemas, e a igreja de Corinto teve sérios problemas. Então, uma lição de casa aí para vocês, né? É lerem, por exemplo, durante a semana, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. E lá vocês vão se deparar com um montão de problemas que os irmãos lá da igreja em Corinto, eles passaram. Problemas uns com os outros, problemas familiares, problemas ligados assim à promiscuidade, à prostituição, problemas dos mais diversos, coisas do que nós somos capazes. E eu estou falando de gente crente, eu estou falando de membros de uma igreja de verdade no passado. E o apóstolo Paulo, que plantou a igreja, agora escreve pedindo para eles se ajustarem, pedindo para eles se acertarem, pedindo para eles resgatarem a ideia de que um dia eles foram de uma determinada maneira, mas Jesus alcançou eles. Então, para que agora que eles estão em Jesus, que eles não deem mais espaço para essas coisas que voltaram a acontecer. E ele diz, viu, vamos recuperar a vida de vocês, vamos de novo olhar para Jesus e nos organizarmos como, afinal de contas, é o caminho de um cristão, de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele vai escrever ainda uma segunda carta para essa igreja. Todos estão comigo? É só uma introdução, e é necessário para você entender o porquê ele escreve as coisas que nós lemos aqui. Tem um motivo, tem uma razão. Já pensou você pegar uma carta de alguém e você lê só um trecho da carta? Você não entende muito bem o porquê que aquela pessoa escreveu da forma como ele escreveu. Agora, se alguém contar a história para você, você fala, faz sentido ele ter escrito desta maneira, né? Só que daí passou um tempo, e a igreja de Corinto, ela começou a receber muita gente que vinha para ser igreja ali. E muitas desses que vinham para ser igreja ali, eram pessoas assim, que traziam a sua própria compreensão de fé. Gente que tinha a sua bagagem cultural, que se converte a Jesus e que às vezes tem um espírito de liderança. Sabe quando tem alguém que tem um espírito de liderança? Essa pessoa, ela chega chegando, na verdade. Ela tem uma força assim. E ela então começa a dialogar e começa a conversar com o povo da igreja. E é natural que algumas pessoas comecem a olhar para esse líder e a considerar o que essa pessoa está dizendo, o que essa pessoa está falando, e vão se formando alguns grupos. Então, se tem 5 líderes, por exemplo, alguns vão acompanhar um deles, outros vão acompanhar o outro. Vai depender de como você vai olhar. Se eu fui com a cara desse, é mais com esse. Se eu fui com a cara daquele, é mais com aquele. Está dando para entender o contexto? E se formaram diversos grupos de liderança. E uma coisa que começou a acontecer é que o apóstolo Paulo passou a sofrer ataques, passou a sofrer, assim, uma certa perseguição. Então, a segunda carta que ele escreveu para a igreja de Corinto, quantos continuam comigo aqui? Você está atento? Peço o seu esforço para você ficar atento a esta palavra. E aí então, o apóstolo Paulo, entre os capítulos 10 e 13, e se você vai ler 1 aos Coríntios, para entender os problemas da igreja, você vai ler 2 aos Coríntios, e se você ler dos capítulos 10 ao 13, você vai perceber o apóstolo Paulo, ele fazendo, por assim dizer, uma defesa do seu ministério. Ele vai dizer para a igreja de Corinto sobre o porquê que eles precisam considerar a autoridade dele sobre a vida daquela igreja e não fazerem com ele o que eles vinham fazendo. Mas é muito importante a gente perceber que quando o apóstolo Paulo, ele escreve esse capítulo 12, que está entre os capítulos 10 e 13, certo? Ele
está assim, lidando com a frustração, porque a sua amada igreja agora está criticando ele. Ele carrega naturalmente, vamos falar aqui de um outro sentimento, uma decepção. Ele não esperava, provavelmente, que muitos daqueles crentes daquela igreja, a quem ele ganhou para Jesus, ele deve ter batizado diversas daquelas pessoas, ele não espera que aquelas pessoas, mas justo de você, eu não esperava isso de você. O que a gente não pode esquecer é que Paulo, como eu já disse aqui, é gente como a gente. A gente sente diversas coisas, não é verdade? Dependendo do que vem do outro. Acontece aqui dentro. Aconteceu nele também. Então ele está lidando com o criticismo, ele está lidando com uma certa perseguição de alguns ali, ele está lidando com falsas acusações, gente que falou mal dele, que desvirtuou os motivos dele. Paulo fez por um propósito, e as pessoas estão dizendo que ele fez por outro. Então o Paulo aqui, ele está, entre aspas, se sentindo mal amado, pouco acolhido, rejeitado até. Não é legal quando a gente se sente assim em relação a outro grupo. Já aconteceu isso com você? De você, num ambiente de trabalho, você se sentir assim, você se encontrar assim, às vezes no seio da própria família, você de repente, quando olha de novo, é esse o estado de coisas. E logo você, que tanto fez em algum momento, ou logo você que tanto investiu de alguma forma, logo você que se dedicou tanto para uma pessoa, que se dedicou tanto para um grupo de pessoas, e agora você receber esse retorno tão ruim, esse retorno tão amargo. Percebe como isso nos aproxima muito do que o apóstolo Paulo estava vivendo? Porque isso é perfeitamente possível nas nossas vidas, não é? Quantos de vocês já viveram momentos difíceis assim? Olha aí, muita gente levantando a mão, porque isso é real, é coisa de gente, é coisa da gente. Então o apóstolo Paulo, ele vai lidar com isso, depois de ele argumentar muito com a igreja, ele vai argumentando, mas quando chega no capítulo de número 12, ele conta para a gente qual que é o segredo para a gente lidar direito com essas coisas. E aí nós chegamos a esse texto em que especialmente nós fizemos aqui a leitura. Ele vai falar da graça de Deus. Basicamente, o que nos sustenta na vida é a graça de Deus. É esta consciência que precisa estar bem presente na minha vida e na sua vida, que em todo o tempo é a graça que está nos sustentando. E o apóstolo Paulo, mesmo passando por todas estas coisas, ele sabe que é Deus que está agindo nos bastidores da sua vida. Ele tem consciência disso. Então, quantos são discípulos em formação aqui? É informação. Primeiro, quantos são discípulos de Jesus? Você é discípulo de Jesus, você segue Jesus, você é um seguidor de Jesus, você não abre mão disso. Então, você tem consciência de que você sempre estará durante todo o curso da sua vida em obras, tem consciência disso, de que você está em formação, de que todo dia será uma excelente oportunidade para você crescer e amadurecer com tudo que você precisa. Se nós estamos assim, a primeira lição que o apóstolo Paulo, ele vai aprender com essa experiência amarga com a igreja de Corinto, é a humildade. Diga assim comigo, humildade. Eu e você, nós precisamos sempre de um pouquinho mais. Todos nós precisamos de humildade. Humildade é algo que, porque a graça de Deus me dá um abraço, e porque Deus me trata melhor do que eu mereço, é algo que com Deus eu preciso aprender. E o apóstolo Paulo, eu disse que ele era um como nós, um igual. Mas a gente precisa falar também do que ele podia, do que ele sabia e de quem ele era. O apóstolo Paulo, ele era um homem, assim,
absolutamente preparado para aqueles dias. O Senhor Jesus chamou Pedro. Pedro era um pescador, ele não é menos. Mas a palavra de Deus vai dizer a respeito de Pedro, por exemplo, que ele era iletrado. Ele não era uma pessoa de uma formação formal, acadêmica, alguém que dominava, assim, muitos recursos daqueles dias. Mas ainda assim, Jesus chamou Pedro, e Pedro foi um grande líder da igreja. Então não é para pequenar ninguém, por isso mencionei Pedro. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma formação muito especial na vida dele, e Jesus também chamou ele para ele ser usado por Deus. O apóstolo Paulo tem esta consciência de que Deus usa, assim, pessoas comuns. Tanto que quando ele começa a escrever a carta à igreja de Corinto, ele vai dizer: Deus não chamou muitos cultos e entendidos, mas chamou os pequeninos, para se manifestar através dos pequeninos. Então, tendo dito isto, vamos para Paulo. O apóstolo Paulo, ele era alguém muito preparado para os seus dias. Ele tinha uma mente filosófica. Então, ele sabia conversar a respeito de coisas difíceis com os pensadores daqueles dias. Então, lá em Atos 17, quantos estão comigo ainda? Ele vai para Atenas e ele vai conversar lá com os estoicos, com os epicureus. Ele vai então ser convidado para o Areópago, um lugar de discussões na cidade, onde somente grandes mestres eram convidados para dizer alguma coisa. Então ele chamou atenção pelo conteúdo, pelo discurso que ele tinha, e ali ele foi ouvido. Então ele estava preparado, ele tinha uma mente para aqueles dias, de quem sabia pensar a vida do ponto de vista de quem também não está organizado com Jesus. Então ele podia ser um instrumento de Deus nesse sentido. Ele era também profundo conhecedor das leis romanas, ele era um cidadão romano. E como tal, obviamente, ele tinha a postura adequada nos momentos adequados ao lado de qualquer um. Então, num momento da história, o livro de Atos conta isso, quando, por exemplo, ele foi preso de forma injusta, ficaram sabendo, lá os do exército daqueles dias, que ele era um romano e queriam deixar que ele saísse pelas portas do fundo da prisão. Então ele se posicionou: não, vocês não me prenderam de forma injusta, agora eu quero que vocês me tratem com a justiça que um cidadão romano merece. Vocês vão fazer comigo de acordo com a lei do nosso império. Então ele tinha esta consciência, e isso é muito importante, para que ele pudesse ser ouvido nas coisas que ele tinha para dizer, como um mensageiro de Deus, e para que ele pudesse ser recebido diante das maiores autoridades daqueles dias, como ele foi. Ele foi recebido lá pelo rei Herodes Agripa, num determinado momento. Lá no livro de Atos dos Apóstolos você vai encontrar tudo isso. Mas o apóstolo Paulo, além de ter uma mente filosófica, e o apóstolo Paulo, além de ser um profundo conhecedor do direito romano, ele era um judeu com tudo que ele podia. Ele tinha uma formação espiritual das melhores. Ele estudou na melhor universidade judaica daqueles dias. Em outras palavras, aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres daquele dia. Então ele conhecia a lei e os profetas. Para nós aqui, estão comigo? Estão comigo? O Antigo Testamento. Ele sabia decore e salteado. Decore e salteado. Então ele era um homem assim, muito especial, muito preparado. Mas quando Jesus decide chamar ele, quantos foram chamados por Jesus aqui? Então o apóstolo Paulo também foi chamado, Atos capítulo 9. Quando Jesus decide chamar o apóstolo Paulo, vai ser a primeira das 4 vezes em que Jesus aparece para o apóstolo Paulo. Das 4 vezes. Então olha que privilégio, Elaine. Jesus aparecer para alguém. Essa experiência, você é mais Jesus, mas Jesus mesmo,
aparecendo mesmo assim, de uma determinada maneira, Jesus se manifestando na vida de alguém. Veja que em uma vida de serviço, 4 vezes pode não ser muito, mas alguém aqui já teve uma experiência com Jesus assim, de o próprio Jesus de alguma forma se manifestar para você de forma pessoal? Tem alguém aqui? Nós temos a nossa experiência com Jesus, mas quando o apóstolo Paulo estava na estrada de Damasco, o próprio Jesus vem e vai chamá-lo pelo nome dele, nome de batismo: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? O próprio Senhor. E sabe o que é que Paulo fica sabendo, depois que ele é acolhido por um homem chamado Ananias? De que ele, o apóstolo Paulo, passaria por muito sofrimento, seria alvo de muita perseguição, para ele entender o que significa servir a Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele foi um homem que ele teve 4 experiências direto com Jesus. Aqui em Atos 9, nós encontramos isso. Quando ele estava, depois, na sequência, e ele estava em Jerusalém, na sequência do seu chamado, Jesus de novo vai aparecer para ele, logo na sequência, poucos dias depois, e vai dizer para ele: saia desta cidade, porque ainda não é o seu momento de funcionar em favor desse povo, eu vou mandar você para os gentios. E aí ele passa um tempo assim no banco, ele vai estudar a palavra, ele vai para a Arábia, ele vai rever tudo o que ele sabia a respeito da fé. Mas depois, quando ele entra em campo, mais na frente, ele vai para a Macedônia, e aqui na cidade de Corinto, Atos capítulo 18, vai falar, o Senhor vai aparecer para ele, e vai dizer para ele: olha, ficou estreito para você, né, Paulo? Está difícil para você fazer a obra aqui nessa cidade, né, Paulo? Mas olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou ganhar muita gente nessa cidade. Fica firme, porque eu vou estar com você, Paulo. Jesus dizendo, encorajando o apóstolo Paulo para ele ficar na cidade de Corinto. E a igreja nasceu, a igreja aconteceu. A gente está falando sobre uma igreja para quem Paulo está escrevendo. E aqui, conforme nós lemos nesse capítulo 12, essa experiência, Cleide, que o apóstolo Paulo teve, de ter sido arrebatado. Que coisa é essa? Que coisa fora da curva, extraordinária. E ele diz: olha, eu não tenho como contar as coisas que eu vi lá, são indizíveis. E ele está usando isso como argumento, para dizer: olha, se eu quisesse me orgulhar das profundas revelações que eu tive, eu não estaria fazendo nada demais, porque é verdade. Se a gente conta a verdade, não tem nada demais, certo? Agora, se você começa a inventar uma série de coisas só para se aparecer, o negócio fica estreito, fica complicado, não é? Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, mas nem isso eu vou fazer. Se eu tiver que contar, eu poderia contar muito mais, mas eu não vou por esse caminho. Eu não vou por esse caminho. Então o apóstolo Paulo é uma pessoa que tem profunda experiência com Jesus. Ele é de uma grandeza na sua formação, ele tem uma experiência com Jesus diferenciada, e ele recebeu não só esse tipo de revelação, Vitor, que é desse encontro com Jesus, assim, conforme eu relatei, Patrícia, mas ele recebe uma revelação na direção que o Espírito Santo deu para ele, porque se a gente parar para contar e a gente considerar com tudo que a gente precisa, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. É mais da metade. Deu para entender de quem que a gente está falando? Deu para entender de quem a gente está falando? Então, o que que acontece com Paulo? Qual que é a experiência dele debaixo dessa mão graciosa de Deus? E qual vai ser a experiência que eu estou sujeito, a que eu estou submetido, e você também na vida, debaixo da poderosa mão de Deus? É a experiência da necessidade de nós desenvolvermos a humildade.
Por falta de humildade, marido e mulher podem se desentender. Por falta de humildade, pais e filhos também não vão conseguir caminhar juntos. Por falta de humildade, nem sempre no ambiente de trabalho a gente vai conseguir caminhar com todo mundo. Por falta de humildade, no ambiente igrejeiro, a gente também não vai ter condições de a gente realizar juntos com todo mundo, exatamente pela falta de humildade de muita gente. Mas vamos dizer assim, muitas das vezes, pela falta de humildade em mim, pela falta de humildade em você. Então é por isso que o apóstolo Paulo, ele conta para a gente o que foi que o Senhor fez. No versículo de número 7, a segunda parte, diz que o Senhor, pela sua graça, diga assim, pela graça de Deus. E lembre, a graça de Deus é a decisão do Senhor me tratar melhor do que eu mereço. Então tem coisas que o Senhor precisa operar em mim e operar em você para o nosso bem. É sempre para o nosso bem. Lá nos profetas está escrito que os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, eles são bons, eles não são maus. Mas como que o Senhor trabalhou na vida do apóstolo Paulo? Diz assim: portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, é o versículo 7, parte B do capítulo 12 da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Segundo aos Coríntios, capítulo número 12, versículo de número 7, a parte B. Um espinho na carne, diga assim, um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás. Essa palavrinha, espinho na carne, ela é literalmente uma estaca. Não uma estaca qualquer. Sabe quando a gente assiste aqueles filmes quando tem tortura? Já assistiu algum filme de tortura? E então tem aquela estaca, né, Tavinha? E o prisioneiro é preso àquela estaca. E ali ele recebe a violência dos seus algozes. Ele recebe as chibatadas. Ele recebe por diversos instrumentos que vão causar dor e que vão causar sofrimento. É nesse sentido que o apóstolo Paulo, ele está falando de um espinho na sua própria carne. Ele está entendendo que este sofrimento emocional pelo qual ele passa na lida com a igreja de Corinto. Porque olha, esse homem, ele tem experiência de sofrimento. No capítulo de número 11 dessa segunda carta, no versículo de número 23, o apóstolo Paulo, nesse mesmo argumento dele, a respeito do seu ministério, Felipe, ele vai dizer assim: vocês são servos de Cristo? Eu sei que eu dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais, trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites, 5 vezes. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Eu tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Eu passei fome, senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. E além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem é que está fraco que eu também não me sinta? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação também não me consuma?
Você percebe como é um homem que já carrega uma bagagem de muito sofrimento pelo fato de ser quem ele é? E não é de ser quem ele é, um homem que pode muito, mas de ser um missionário de Jesus, de ser um homem de Deus, de decidir ser um homem de Deus com tudo que um homem de Deus pode se tornar. Quantos são candidatos a ser tudo que Deus deseja você seja? Você ficou com medinho, não ficou? Não dá um frio na barriga? Eu não, Deus me livre disso, pastor. É assim, ó, é só para algumas coisas. Mas apesar de tudo, Ricardo, que Paulo apóstolo já tem experiência, ele está dizendo, olha, por causa da grandeza das revelações, irmã Cida, foi-me colocado um espinho na carne. Um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás. A palavrinha no grego é ângelos, que só no Novo Testamento, aparece mais de 170 vezes Janaína Faleiros, tem a Janaína Almeida aqui também. Janaína ao quadrado. Às vezes, essa palavrinha é traduzida por anjo mesmo, Paulo. Anjo mesmo. Anjo, ministro de Deus. Mas às vezes essa palavrinha é traduzida por homem. Então eu não sei aqui exatamente, e ninguém sabe, só no céu a gente vai descobrir, do que exatamente o apóstolo Paulo estava falando. Mas a gente pode especular um pouquinho. Ele está falando com uma igreja que está fazendo ele sofrer, mas que ele ama. E ele não abre a mão de amar tanto que ele está se relacionando com ela. Ele não quer abrir mão de se relacionar, mesmo a igreja fazendo com ele o que a igreja está fazendo. Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem que é o Senhor da vida dele. Ele sabe que igreja é feita de gente, e gente às vezes machuca a gente, mas ele fala, eu não abro mão de vocês, assim como Deus não abre mão de vocês. Um dia ele me enviou para aqui, e perto de vocês eu vou ficar, ainda que seja desta forma, tendo que confrontá-los, tendo que relembrá-los, tendo que de novo ser um instrumento para ver se vocês alcançam o que vocês precisam alcançar, para vocês se tornarem tudo o que vocês precisam se tornar. Agora eu sei da minha própria experiência, a graça de Deus está em ação na minha vida, quer produzir em mim humildade, e por isso, Ele colocou um espinho na minha carne, eu estou sofrendo, e provavelmente este mensageiro seria o líder na igreja de Corinto dessa perseguição e desta dor. Provavelmente o apóstolo Paulo até sabia quem era, porque tem nome, as pessoas têm nome, as pessoas elas estão ali, às vezes nós sabemos de onde que a coisa vem, como você sabe, às vezes você sabe lá na sua família, o nome da pessoa que te persegue, o nome da pessoa que não ajuda, o nome da pessoa que nos bastidores fala mal de você, o nome da pessoa que não teve escrúpulos para fazer contra você o que ela fez, é na família, é no trabalho, é na vizinhança, é na igreja, seja onde for, tem nome, mas o apóstolo Paulo está dizendo, quando a gente lida com as coisas que a gente lida, e tendo em vista o nosso chamado, ele teve as revelações dele, ele teve as experiências dele, ele teve o chamado dele, mas quantos também têm um chamado de Deus aqui? Você tem um chamado de Deus? Você tem um chamado de Deus? Então lembre o seguinte, sempre o Senhor vai usar todas as coisas que dizem respeito ao nosso dia a dia, para sempre nos fazer mais humildes, diga assim, humildes, nós precisamos de humildade, sabe por quê? Porque sempre que Deus, Ele usa as situações que acontecem para produzir humildade em mim, Ele está me preparando para eu ser mais útil na mão dEle. Quantos querem ser mais úteis nas mãos do Senhor? Mais úteis. Senhor, eu quero ser um instrumento na minha família. Então o Senhor vai te fazer humilde. O Senhor vai trabalhar para que você seja assim, é uma expressão da humildade. Jesus, Ele disse para a gente, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, e vocês que estão sobrecarregados. Ele vai dizer, aprendei de mim, porque eu sou
manso e humilde. Se tem alguém que nos ensina a lição da humildade, que é de seguir caminhando com pessoas a despeito delas, é Jesus. É Jesus. Na noite em que ele foi traído, ele tomou a bacia e toalha. Não é uma noite para você fazer uma coisa dessas. Não é uma noite da traição, e ele sabia, ele já de antemão entendia o que estava por vir, que ele seria entregue, que ele seria injustamente condenado, que ele sofreria o que ele sofreria, e que ele daria a sua vida por mim e por você. Olha, ele deu a vida dele por mim e por você. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Ele deu por mim e por você. Agora pense aí na pessoa que se coloca na sua vida, ou já se colocou, como seu pior inimigo. Talvez nem todo mundo tenha aqui alguém que se coloca contra você. Que bom quando a gente não tem pessoas que se colocam assim. Mas de vez em quando tem gente que fala: pastor, realmente tem uma pessoa que não ajuda. A pessoa está sempre no meu pé, está sempre no meu encalço. Jesus morreu por essa pessoa também. Tudo bem para você? Você entendeu? Porque a começar disso, nós precisamos de humildade. Você entendeu? Porque se a gente não desenvolver humildade, sabe o que vai acontecer no dia a dia, na hora do vamos ver? Nós vamos atropelar as pessoas. Nós vamos passar por cima e nós vamos passar com força. Entenda uma coisa, nem todo mundo já alcançou o que a gente alcançou. Tudo bem para você? Deu para entender isso? Tem filhos nossos que eles não alcançaram aquilo que a gente já alcançou com Jesus. Mas por isso eles são menos, por isso eles devem ser apequenados, por isso é que nós vamos tratá-los de uma forma que não é aquela com que Deus nos tem tratado. Deu para entender? Dá para você aplicar isso para qualquer outro relacionamento seu? Deu para entender por que a gente precisa de humildade? A gente precisa de humildade para ter uma postura na vida como Jesus deseja. O apóstolo Paulo, ele está dizendo: por causa da grandeza das minhas revelações, o Senhor fez isso comigo. É a graça de Deus agindo na minha vida para gerar em mim, sabe o quê? Humildade, porque Deus está me dizendo: escute isso, meu amado, eu quero que você, Paulo, seja mais útil nas minhas mãos, então eu preciso crescer e você diminuir, eu vou fazer de você alguém mais humilde. Se Deus já podia contar com Paulo, Paulo está entendendo que Deus quer continuar contando com ele mais ainda. Então, mais humildade ainda para você, Paulo, mais humildade. Quantos querem a humildade do jeito que Deus tem para nós? A humildade. Segunda lição aqui é a dependência. Veja que o apóstolo Paulo, diante disso, versículo 8 do capítulo 12 de 2 Coríntios, nosso texto base: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse esse espinho, esse mensageiro de Satanás, mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Em outras palavras, Deus disse para Paulo: não tiro. Tudo bem para você? Não tiro. Não tiro. Primeira palavrinha, diga assim: humildade. Segunda, dependência. O que Paulo, apóstolo, foi fazer? Foi orar. Ele foi orar. Quando está desconfortável, quando a gente percebe que tem algo que está tentando de alguma forma nos atrapalhar, primeiro, prestar atenção na ação de Deus através disso que não está sendo bom. O que é que Deus quer promover sempre em mim? Humildade. Mas a quem é que eu devo clamar? Devo clamar a Ele. Devo clamar a Ele. Clamar a Ele. Paulo, apóstolo, orou. Por 3 vezes eu pedi. Ele clamou. E ele clamou. E ele clamou. E é essa postura, a nossa postura de pedir: Senhor, 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 me livra disso. Me livra disso. Me libera disso. Mas o Senhor disse para ele: a minha graça,
É tudo o que você precisa. Em outras palavras, ainda não, Paulo. Não, Paulo. Sabe por quê? Porque Deus tem propósitos que se cumprem na minha vida e na sua vida através das suas negativas. E por um tempo. E para a gente lidar com isso? Sabe o que significa isso? É aquele tempo que passa e que as coisas não mudam do jeito que a gente gostaria que elas mudassem. O tempo que passa e a circunstância não é alterada da maneira como nós estávamos na expectativa que ela alterasse. Onde é que nós devemos ficar? Na presença de Deus em independência. Em dependência de Deus. E sempre escutando como Paulo apóstolo escutou. Ei você, ô Marco, ô Vânia, a minha graça te basta. A minha graça é tudo que você precisa. Tudo o que você precisa. Tem momentos na nossa vida que é isso que a gente vai precisar. Como é que você está conseguindo lidar com isso, meu irmão? A graça de Deus está me sustentando. Como é que você está suportando tudo isso, minha irmã? É a graça de Deus que está me sustentando. Então hoje aqui pela manhã é para você, é para eu, é para nós ouvirmos esta voz. Quando tudo ficar muito difícil, e a gente orar, e a gente orar, e a gente orar. Veja bem, a postura é orar, e orar, e orar. Orar, orar e orar. Paulo não foi fazer outra coisa qualquer. Qualquer tipo de ajuda que você precisa, vá buscar. Tem coisa que é médico, tem coisa que é psicólogo, tem coisa que é psiquiatra, tem coisa que... Enfim, vá atrás da ajuda do tamanho que você precisa. Mas em primeiro lugar... Ore, 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 clame e deixe que Deus, através de quem quer que Ele seja, Ele ajude você com o que você precisa. Mas, se você ouvir o não, ouça uma voz ainda mais intensa do próprio Deus dizendo assim: a minha graça vai te bastar, a minha graça vai te bastar, a minha graça te basta, a minha graça te basta, eu estou sustentando você. Sabe por que a gente dá conta? E a gente vai dar conta, é porque a graça de Deus. Quantos passaram momentos assim muito difíceis, que duraram anos e que você reconhece a graça de Deus sustentou? Levante a sua mão. Então agradeça, porque você reconhece, foi a graça de Deus que sustentou você. A terceira lição aqui, que nós aprendemos com Paulo apóstolo, é a suficiência. É a suficiência, é essa a ideia, é só continuar o que eu estou dizendo. A minha graça é suficiente para ajudar você. Então Deus está dizendo para Paulo: eu não vou remover da sua vida algo que ainda vai te gerar benefício. Vai te gerar benefício, irmãos. É uma coisa assim que a gente que é crente precisa entender. A gente que é crente precisa entender. Então, é muito importante, dependendo de quem você escuta, que se você só escutar a turminha que é pôr para você para cima, a gente precisa de uma palavra boa, saber que Jesus ama a gente, né? Que Jesus assim, Ele está conosco. Eu não estou dizendo as mesmas coisas, não estou dizendo que o Senhor é conosco, que a graça do Senhor é conosco, mas você precisa saber que de vez em quando, Deus diz não por um motivo. Tem o tempo de Deus não fazer do jeito que a gente espera, porque Ele quer fazer da gente gente mais humilde e gente mais preparada para servir daqui a pouco ao projeto dEle. Tudo bem para você? Tudo bem para você o desconforto? Tudo bem para você a medida do sofrimento? Tudo bem para nós aqui entendermos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é assim? É assim. Então a gente precisa escutar o Evangelho com tudo que o Evangelho ele propõe. É a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele está falando: o Senhor está me fazendo mais humilde, por isso eu vou viver numa relação de dependência com Ele, e por isso, a graça dEle realmente, ela é suficiente para me sustentar em qualquer momento da minha história. Eu já entendi que o Senhor não vai remover da minha vida, não vai remover da minha vida. Ele não vai remover da minha vida aquilo que vai me gerar maior benefício. Quarta lição que nós precisamos aprender aqui. Da mesma maneira como a fraqueza de Paulo
se manifesta num momento assim, tão delicado, não é isso que aparece na gente? Não é isso que aparece quando a gente passa pelos processos da vida? Não aparece a nossa fraqueza, a nossa debilidade, as pessoas chegam assim e falam assim, nossa, o que essa cara é cansado? O que é essa cara? Você está triste? O que essa cara? Você está desanimado? Por que é que você está assim? Por que é que você está assim? Ó? Aparece na gente, aparece na nossa carcaça, aparece na nossa face, aparece no nosso corpo, dá mais vontade de dormir, dá mais vontade da gente descansar, vem uma fraqueza que parece que vai se instalando na gente. Isso é coisa de gente. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, olha, são as minhas fraquezas que estão se manifestando. Mas o que foi que o Senhor Jesus, ele disse para o apóstolo Paulo? A minha graça é tudo o que você precisa, Dirceu. Mas olha o que mais que Jesus diz também, mas o meu poder, ele opera melhor na sua fraqueza. É na sua fraqueza que o meu poder opera melhor. É na sua fraqueza. Vamos deixar Deus sustentar a gente. Vamos deixar o poder de Deus se manifestar na nossa vida, com tudo que o poder de Deus, ele quer se manifestar. Então, olha só, quando a reputação, e a reputação de Paulo lá em Corinto, não estava em alta. Quando a reputação, ela falta, a graça está lá. Deu para entender isso? Quando tudo termina, a graça está lá. Esse é o poder de Deus presente na minha vida e na sua vida. Tem momentos na nossa história em que nós estamos tão enfraquecidos, que nós estamos tão desanimados, e por diversos motivos, às vezes até desiludidos, desencorajados, desesperançosos. Será que só eu fiquei assim? Alguém mais aqui já ficou assim também? Você já ficou assim também? Mas de repente, a gente entende a mão de Deus na vida da gente, e a gente começa a olhar, olha, deixa eu ver o que foi que eu aprendi com isso, o quanto que eu não me basto, o quanto que eu preciso de Deus, o quanto que eu preciso das pessoas que fazem parte da minha vida, desde dentro da minha casa, o quanto que eu preciso das pessoas com quem eu convivo, o quanto que eu preciso dos meus irmãos na igreja, da comunidade, o quanto que eu preciso. E é por isso que nessa relação de humildade, de dependência de Deus, eu vou orar mais. E eu vou seguir escutando isso, Jesus falando, a minha graça te basta, Júnior. E o meu poder, ele vai se aperfeiçoar, ele vai se manifestar mais, é exatamente na sua fraqueza. Porque quando, Júnior, você estiver fraco, é aí que o meu poder vai se manifestar. É ali que o Senhor nos socorre. Você tem essas memórias? De momentos que você estava lá e de repente o Senhor te resgatou, te levantou e te colocou para funcionar de novo? Quantos têm essa experiência? Quantos querem viver, seguir vivendo essa experiência? A experiência do levantar de Deus na vida da gente. Essa é a graça. Essa é a graça do Senhor agindo em mim e a graça do Senhor agindo em você. Agindo em você. Então, meus amados, quinta lição, vamos dizer de novo, humildade, dependência. Em terceiro lugar, o que foi que nós falamos? Suficiência. Em quarto lugar, poder. Vamos de novo? Humildade, dependência, suficiência, poder e contentamento. Diga assim, contentamento. Se os meninos da música quiserem ir chegando para nos ajudar daqui a pouquinho. Contentamento. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui na sequência dos versículos. Vamos ler de novo a partir do versículo 8, para a gente pegar assim a sequência de tudo que ele está dizendo. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, fiquem aqui comigo, acompanhem aqui na TV a leitura, mas ele disse,
Ele disse: a minha graça é tudo de que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. E olha o que o apóstolo Paulo diz agora: portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, eu aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Pastor Júnior, já entendi. A gente precisa ser o tipo de gente que gosta de sofrer, né? Não. Alguém aqui gosta de sofrer? Alguém aqui está entendendo que é Deus que faz você sofrer? Está bem claro. Deus não é a fonte do sofrimento. Mas na nossa vida, a gente vai passar muita coisa assim. E a gente vai passar muita coisa assim também porque nós somos homens e mulheres de Deus. Mateus 10, 24. Eu vou pedir ali para a menina Ellen nos ajudar com alguns versículos. Mateus 10, 24. Vamos ler juntos? O discípulo não está acima de seu mestre, nem o escravo acima de seu senhor. 1 de Pedro 2, 21. 1 de Pedro 2, 21. Vamos dizer juntos? Porque Deus o chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Só para você entender aqui, o apóstolo Pedro está falando para os nossos irmãos daqueles dias, Mariel, que eram escravos. Tinha escravatura lá no Império Romano. Ele está escrevendo um textinho para eles. E está dizendo para eles: olha, e façam o bem, mesmo quando vocês forem injustiçados. Mesmo quando vocês forem injustiçados. Olha que coisa. Porque Cristo sofreu por vocês. Um outro texto que nós vamos ler também, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo 3, 12. Vamos ler juntos também? Sim. Vamos ler juntos, irmãos? Sim. E todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Eu quero recomendar a você que você me escute, se ainda não escutou, na mensagem que eu trouxe na quinta-feira. Tá bom? Uma mensagem chamada assim, Irreconhecíveis. Tem 1 horinha de mensagem com louvor e oração final. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Separar um tempinho com a sua família se você não ouviu e ouvir esta palavra. Porque fazer a coisa certa neste mundo dói. Dói às vezes desde dentro de nossas casas. Mas é uma decisão que a gente tem que tomar. Se nós vamos andar com Jesus ou não. Isso é uma escolha, pessoal. E essa escolha decide a nossa vida aqui e agora. E essa escolha decide o nosso futuro. Decide a nossa eternidade, inclusive. Isso é importante. Essa é a revelação da palavra de Deus para mim e para você. Então, já que eu e você estamos escutando isso, nós precisamos fazer essa escolha. Lá em Tiago, para encerrar, eu vou pedir a vocês que se coloquem de pé. Por gentileza, se você pode. Se você não pode, fique sentadinho, acompanhe o restante aqui, estamos terminando de verdade. Lá em Tiago, capítulo 1, os versículos de 2 a 4, eles dizem assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada,
a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Diga assim: maduro, completo, sem ter falta de nada. Esse deve ser o grande desejo das nossas vidas, como homens e mulheres de Deus que nós somos chamados para ser. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo assim: nossa, como eu gosto de sofrer. Não é isso que ele está dizendo. Mas quando ele diz assim: olha, eu sinto prazer em tudo isso, porque quando eu sou fraco, é que eu estou forte. Ele está dizendo, é porque em meio ao sofrimento da vida, eu amo experimentar a presença, a graça e o poder de Deus tocando a minha vida. Eu amo isso. Eu amo o fato de que quando eu estou ali vivendo o que eu estou vivendo, o Senhor vem para me socorrer, e eu tenho mais intimidade com Ele, e eu posso me regozijar na presença dEle, e eu posso então experimentar mais dEle. Eu amo isso, eu amo o meu Senhor, e é isso que eu estou dizendo para todos vocês, igreja de Corinto, que eu fico feliz de mergulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Senhor, se for para eu ser mais útil nas tuas mãos. Lá em cima ele entendeu, Deus está dizendo: Paulo, eu estou preparando você para ser mais útil nas minhas mãos. E agora Paulo está dizendo: então se for para eu ser mais útil nas tuas mãos, Senhor, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Em outras palavras, eu vou dar o espaço para que o Senhor se manifeste com tudo o que o Senhor precisa, para que eu seja feito um homem maduro, para que eu seja feito um homem completo. E sabe o que vai acontecer no meu dia a dia? Eu serei um abençoador. O Senhor vai me abençoar com a tua presença, e o Senhor vai me abençoar através de pessoas que estão dizendo sim para o Senhor, do jeito que eu estou dizendo sim para o Senhor. Deixa eu perguntar, quantos estão dizendo sim hoje? Você está dizendo sim? Então imagine assim, olha, Daiane, se você está se dispondo a ser um instrumento assim nas mãos de Deus, olha para a Fabiana que está atrás de você agora. E se a Fabiana está se dispondo a ser assim nas mãos de Deus, sabe o que vai acontecer? Em alguns momentos, Daiane, Deus vai usar você para abençoar a vida daquela mulher. Em alguns momentos, Fabiana, Deus vai usar você para abençoar a vida da Daiane. Quantos querem ser mais úteis nas mãos de Deus? Então vamos entender os processos, e vamos sempre lembrar que a graça de Deus é tudo que a gente precisa para qualquer momento difícil da nossa vida. É ela que está sustentando você. Então essas são as nossas armas de fé. Esse é o Deus que nós invocamos e servimos. Então agora nós vamos cantar de novo esta canção. Esta canção é uma declaração de consciência a respeito da fé que nós temos no Senhor. Nós já cantamos hoje, nós vamos cantar de novo, para que você possa responder em fé, cantando ou orando. Quem sabe você tem algumas coisas para conversar com Deus. Venha conversar aqui neste altar, venha se ajoelhar aqui para conversar com Ele. Saia do seu lugar. Eu recomendo que você também escute a minha esposa Lucimara, que na segunda-feira ela pregou aqui para as nossas irmãs, para as nossas mulheres. Está lá o registro no canal. Escute o que a Lucimara falou sobre levantar os nossos muros. E venha aqui para o altar. E se você vai ficar aí, levante as suas mãos, cante, ore. Se você ficou de pé e quiser se ajoelhar aí também, esse é o nosso momento. Vamos cantar um instantezinho, apenas uma vez a canção, de começo ao fim, mas vamos para nós termos um momento de oração.